Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 29 de julho de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 6 do nosso trimestre, cujo tema será o mistério do Evangelho. O texto que serve como base para o nosso estudo, Efésios capítulo 3, versos 20 e 21, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, antes de podermos nos aprofundar um pouquinho mais aqui no nosso estudo de hoje, eu preciso gastar alguns momentos junto contigo para podermos orar. Eu já tenho mencionado todos os dias que muito mais do que um canal onde estudamos juntos a Bíblia, o que é extremamente importante, nós também aqui temos uma comunidade de oração. E eu quero orar por todos os pedidos que têm sido enviados para cá. E ao mesmo tempo por aqueles que estão aí no seu coração. E eu quero convidá-lo nesse momento para unir-se a mim enquanto oramos juntos. Obrigado, Pai, porque sabemos que nada passa desapercebido aos seus olhos e que o Senhor tem interesse em nós. Nesse momento coloco diante de Ti cada irmão, cada irmã que se une a mim nesse momento de oração, pedindo que o Senhor possa não apenas olhar para nós, mas responder às nossas necessidades de acordo com a Tua vontade. Por favor, nos dê uma resposta, ainda que não seja aquela que queremos, mas que seja aquela que será melhor para cada um de nós. Aliás, fala conosco agora através da Tua palavra, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos na igreja cristã primitiva, a igreja para a qual o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios, nós precisamos nos lembrar que as características dessa mesma igreja acabavam diferindo um pouco daquilo que são as características da igreja hoje, pelo menos dentro da sua essência. A igreja hoje é uma igreja composta maioritariamente por pessoas que são considerados, numa linguagem bíblica, gentios, ou seja, não judeus. Não era essa a realidade na época do apóstolo Paulo. A igreja era composta maioritariamente por judeus. A grande maioria dos líderes da igreja eram da etnia judaica. Aliás, o próprio Império Romano olhava para o cristianismo como sendo o desdobramento de uma seita judaica. Aliás, o próprio Novo Testamento vai mencionar que o cristianismo era conhecido como a seita do caminho. Haviam mais de 40 seitas judaicas diferentes dentro do país de Israel. As mais conhecidas que aparecem no contexto do Novo Testamento, você encontra saduceus, você encontra fariseus, zelotes, e ao mesmo tempo os do caminho, que são os cristãos. Haviam diferenças grandes de uma seita para outra. Por exemplo, os saduceus, eles eram aqueles que menos acreditavam em tudo aquilo que é sobrenatural. Eles eram acostumados a aproveitar aquilo que a vida tinha para oferecer, acreditando que nós só temos essa vida para poder viver. Não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em absolutamente nada depois dessa existência. Ou seja, para eles a gente só tem essa oportunidade. Acreditavam em Deus, mas não acreditavam em nada além daquilo que a gente tem para poder viver nessa vida, nessa geração. Por outro lado, quando olhamos para os fariseus, eles eram o oposto dos saduceus. Os fariseus eram indivíduos que acreditavam na ressurreição, em anjos. Aliás, o farisaísmo surgiu dentro de um contexto de avivamento dentro do país de Israel. Para você poder ter uma ideia, na época em que os gregos acabaram tomando aquela região, os gregos liderados por Alexandre o Grande, quando eles chegavam no local, eles levavam algumas coisas que eles acreditavam que seria de grande importância para influenciar o mundo daquela época. Eles levavam uma língua comum, eles queriam que o mundo todo falasse grego. Aliás, eles conseguiram exatamente essa façanha, porque mesmo depois, quando os romanos tomaram o poder dos gregos, a língua grega permaneceu como sendo uma língua comum, falada em todo o Império Romano.
Ao mesmo tempo, além disso, eles traziam a filosofia grega e também, é claro, o panteão de deuses gregos. Quando ele chega dentro de Israel, diferentemente daquilo que ele estava esperando, ele se programou para fazer uma grande conquista de Jerusalém, mas como os judeus estudavam as profecias, principalmente as profecias de Daniel, eles sabiam que a coligação dos médios e dos persas cairiam. Quando os gregos chegaram diante dos muros de Jerusalém, os portões foram abertos para Alexandre e ele foi recebido em festa. Quando ele vem até o templo, ele achou muito esquisito aquilo tudo e ele recebeu a mensagem de que os judeus estavam esperando por ele há séculos, por causa das profecias que tinham sido mencionadas. Alexandre ficou profundamente impressionado com tudo que ele viu. É tanto que ele diz agora aos líderes: há alguma coisa que eu possa fazer em gratidão a vocês por terem me recebido dessa maneira? E eles pedem algumas coisas, mas uma delas é que vocês respeitem a nossa religião e não tragam para cá a religião grega. Alexandre respeitou, mas no entorno do reino de Judá, ele acaba criando aquilo que é chamado depois da região de Decápolis. Foram 10 cidades onde ele trouxe o pacote grego completo, a língua, a filosofia e, ao mesmo tempo, a religião grega. Com o passar dos anos, os judeus começaram a ser influenciados tremendamente pela filosofia grega. E exatamente por isso, um movimento de avivamento surge dentro do país com o retorno às escrituras sagradas. Esse movimento era liderado pelos Hassidim, que depois acabaram se tornando conhecidos como os fariseus. Então o farisaísmo, antes da gente jogar pedra nesses caras, eles foram resultados de um movimento de avivamento em Israel com o retorno à Bíblia, a palavra de Deus. É claro que depois de algum tempo, eles acabaram se tornando estritamente legalistas dentro da sua visão bíblica. Por isso Jesus Cristo ele vai combater esse legalismo deles. Mas Jesus vai deixar claro que os seus seguidores deveriam fazer o que eles diziam, só não deviam fazer o que eles faziam. Porque havia essa dicotomia dentro deles. E a maior parte dos seguidores de Jesus acabavam vindo desse segmento, porque eles acreditavam na Bíblia, a palavra de Deus. Havia também uma outra seita, que era a seita dos zelotes. Os zelotes eram extremistas que combatiam Roma. Acreditavam que Roma era um inimigo que tinha que ser combatido, então eles se infiltravam no meio do povo e o objetivo deles era repelir os romanos. Grande parte das revoltas que aconteceram em Israel aconteceram por conta desse grupo, especialmente. Eles usavam a força bruta, muitos deles assassinavam romanos. Interessante que Jesus trouxe até um integrante desses para o seu grupo. Simão o Zelote é apresentado dentro do grupo dos 12 discípulos de Jesus. Por outro lado, encontramos também a seita do caminho. Essa seita era nada mais nada menos do que o cristianismo. Então veja, o cristianismo ele vai ter um segmento judaico muito forte, trazendo para dentro da sua seita muitos dos indivíduos que vinham principalmente da seita dos fariseus, que era de onde vinha o maior grupo deles, dos conversos. É claro que, com o passar do tempo, alguns conversos do mundo gentílico começaram a vir para a igreja. Mas os próprios apóstolos tiveram muita dificuldade de romper com essa ideia e deixar que os gentios viessem para a igreja. Aliás, o primeiro concílio que aconteceu na igreja, que foi dirigido pelo irmão de Jesus, Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, foi exatamente por causa dessa conversão em massa dos gentios, que começou a acontecer. Eles estavam preocupados, como é que eles iam lidar com isso agora? Apesar de Pedro já ter tido aquele sonho do lençol, onde Deus deixou claro que ele não faz acepção de pessoas, que o evangelho tinha que ser pregado aos gentios, Pedro já tinha chegado até a casa de Cornélio, o Espírito Santo já tinha vindo sobre Cornélio e a sua família antes que o batismo nas águas acontecesse, da mesma forma que tinha vindo sobre os apóstolos. E Pedro foi chamado à responsabilidade pela igreja de Jerusalém, porque era uma coisa muito séria. Como que ele estava pregando para pessoas que não eram da etnia judaica? Então, isso era muito forte ainda naquela época.
A igreja de Antioquia da Síria, que havia enviado o apóstolo Paulo para as suas viagens missionárias, tinha sido uma das primeiras igrejas que, por causa da perseguição que havia sido movida, inclusive pelo próprio Saulo, lá em Jerusalém, na dispersão, o evangelho tinha chegado em Antioquia da Síria. E Antioquia da Síria se tornou uma das maiores referências, principalmente no envio de missionários. São eles os primeiros a enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira viagem missionária, e as igrejas começam a ser plantadas mesmo em território gentílico. Mas se você analisa a mesma forma como o apóstolo Paulo plantava as igrejas, ele chegava em determinada cidade e ele ia primeiro à sinagoga dos judeus. Pregava primeiro ali, os primeiros conversos ao cristianismo saíam da sinagoga. E depois outras pessoas iam se juntando a eles. Então a grande maioria dos cristãos, ainda naquela época, era de etnia judaica. Por isso agora, quando Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo 3 ele vai de novo começar com a mesma ênfase do capítulo 2. Ele vai começar a falar a respeito daquilo que é a maneira como o Senhor Deus olha para as pessoas, olha para os indivíduos como seres humanos que foram salvos pela graça de Deus e que precisam saber disso, que precisam ter a oportunidade de poder escolher e viver essa experiência independente da sua etnia. Não existe mais essa história de que os judeus agora têm um papel preponderante dentro do contexto do cristianismo. Eles agora são tão importantes como qualquer outra pessoa de qualquer outra etnia. E essa ideia vai ser transmitida principalmente pelas pregações do Paulo. E dentro do estudo dessa semana, nós teremos a oportunidade de poder visualizar aqui o compromisso que o apóstolo Paulo vai mencionar que o Senhor Deus tem com todas as etnias, com todas as pessoas. Que o evangelho, ele é tão maior do que qualquer etnia, que ele é capaz de transformar todos, mesmo os judeus e também os gentios que vivem num contexto de paganismo, mas quando o evangelho chega na vida deles, é capaz de transformá-los. É capaz de fazer com que os seus olhos sejam abertos e eles enxerguem aquilo que é a salvação de Deus. Nessa semana, nós teremos a oportunidade de poder entender um pouco mais a respeito disso. Há um parágrafo que aparece na nossa lição de hoje que diz assim: também vemos o compromisso de Paulo com o mistério central do evangelho. O mistério de que na igreja os gentios estão em pé de igualdade com os seus irmãos judeus. Experimentamos o seu entusiasmo pela igreja e a sua missão cósmica. Ouvimos enquanto ele orava, louvando a Deus por expressar a sua graça por meio da igreja. Em suma, somos inspirados a nos unir a Paulo em sua paixão pelo evangelho. Ele agora vai mostrar que através da igreja, o evangelho de Cristo Jesus chegaria a todos os lugares. Como esses conceitos podem nos ajudar hoje a entender o conceito de igreja e o que Deus espera de nós? É isso que a gente vai analisar na lição dessa semana. Portanto, mantenha-se unido a nós, porque a lição dessa semana promete. Eu estudo a lição. E você?